Diz assim a palavra de Deus: Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Ester: O adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Bem, no 7º capítulo de Ester, duas pessoas sentaram para um banquete com o rei Assuero, ambas implorando por suas vidas. Uma será salva, a outra executada. E durante 5 anos, Ester manteve esse segredo acerca da sua identidade judaica. E agora ela, a propósito, esse segredo, se submetendo ao pedido do seu pai adotivo. E agora ela há de revelar esse segredo, de novo se submetendo ao pedido de Mordecai. Talvez esse segredo não seria grande coisa aos ouvidos do rei, mas desde que o mesmo aprovou uma lei determinando o extermínio do seu próprio povo, incluindo a própria rainha, no mínimo Ester estaria nervosa em revelar esse segredo juntamente com o seu pedido naquela noite. E nós lemos no verso 2: No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Observem que o rei faz a mesma pergunta naquele primeiro banquete, onde ele com expectativa aguardaria que finalmente Ester revelaria a razão pela qual ela se arriscou a morrer por aquele pedido. E nós sabemos isso lá no capítulo 5, que ela prepara um outro banquete para finalmente revelar esse pedido. E ele repete as mesmas palavras, o que nós consideramos já no capítulo 5, não fazendo ideia do que ele ouviria da rainha. Quem sabe, como ele menciona que é a metade do reino, quem sabe Ester gostaria que aumentasse ou fizesse um novo cômodo no palácio. Quem sabe ela gostaria de um vestido novo. A gente não imagina o que passaria ou passou na cabeça de Assuero ao fazer essa pergunta para Ester. E ela inicia seu pedido de forma muito respeitosa. Olha aqui comigo na resposta dela: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei. E aí ela completa, finalmente ela revela qual é o seu real pedido: Desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo
a vida do meu povo. Você pode imaginar como essas palavras iniciais de Esther instigou a curiosidade de Assuero, ou melhor dizendo, despertou a atenção do rei depois dessas palavras iniciais. Primeiro, no mínimo, Assuero deve ter pensado: sua vida é o seu desejo? Do que você está falando com a sua vida? Não só da sua vida, que corre perigo sem eu saber, mas que povo é esse que também corre perigo junto com você? E é interessante que talvez, afinal de contas, o rei, não sei, mas o texto não revela isso, mas até então, como nós vimos desse segredo, o rei talvez nunca perguntou para Esther: que povo é o seu? Qual que é a sua linhagem? Qual que é a sua origem? Mas olha que interessante, agora ele tem a oportunidade de saber que povo era o de Esther. E vocês se lembram quando nós consideramos o pedido de Amã em relação a esse decreto de extermínio dos judeus? Vocês se lembram que Amã intencionalmente omite o povo pelo qual ele gostaria de exterminar, um povo que era diferente do povo persa, e ali ele até instiga o rei dizendo que aquele povo tinha leis que eram contra o império? Vocês estão lembrados? Quando ele intencionalmente omite que povo ele queria exterminar, e que o rei não faz questão também de saber até então, e dá a sua aprovação, dando o seu anel de selo para aquele decreto de extermínio. Mas agora é interessante que a verdade vem à tona. O rei vai saber que povo era esse, e o pior, do qual esse povo intimamente estava ligado à própria rainha. E Esther já tem a atenção total do rei com o assunto, diante dessa consideração, desse pedido dela. Olha o versículo 4, quando ela explica o que estava acontecendo com ela e com o seu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Em outras palavras, olha a doçura pela qual Esther não quer incomodar o rei com qualquer pedido. Em outras palavras, ela teria dito assim: nós já somos escravos, nós já estamos num povo que não é o nosso, já aprendemos uma língua que não é a nossa, já tentamos cultuar um Deus longe das terras ou do templo onde costumávamos cultuar, dos nossos pais, dos nossos antepassados. Eu não iria importunar o rei por algo se de novo nos vendêssemos como escravos. Nós já estamos acostumados com essa sina. Não é, rei. É algo muito pior do que sermos escravos, muito pior do que sermos exilados. O nosso povo já tem uma história de ser exilados, de serem escravos. O problema é, olha o que ela fala, matar-nos, querem nos aniquilar de uma vez por todas. E aí, o rei deveria estar quebrando a cabeça, Sabe que Esther é judia, sabe que todo o povo, em todas as suas 127 províncias, inclusive na capital de Suzã, estaria debaixo desse extermínio, Mas aí ele deve estar quebrando a cabeça, tentando entender o que ela estava falando. Quem faria uma coisa dessas? Quem se atreveria a insultar o trono, ameaçando a própria rainha de extermínio, de matar, aniquilar? Sem dúvida, a essa altura o rei já estava furioso. O problema é, com quem ele deveria estar furioso? E aí o verso 5, nós vemos que o rei quer saber. Ele faz uma pergunta para a rainha: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Antes de continuarmos aqui quanto à resposta de Esther, que você já sabe, nós já lemos, percebam a sabedoria dela no seu pedido. Ela não foi direta ao assunto. Interessante que ela nem trouxe sequer a menção de Mordecai, o homem do qual aquela manhã havia sido honrado, e que ela sabia que tinha uma forca preparada para ele,
E a própria pessoa que comia com ela e o rei era o responsável disso. Ela não menciona em nenhum momento, mas ela traz o assunto. Ela não foi tão pessoal em relação ao seu tio, mas ela traz o assunto pessoal a ela, em relação a ela, correndo risco de morte, e o seu povo. E é interessante que ela poderia muito bem trazer Mordecai na história, não é verdade? Afinal de contas, é exatamente porque ele não se curvava diante de Amã, que Amã odiou tanto Mordecai quanto o próprio povo e fez aquele decreto. Ela não faz nada disso, ela não traz esse assunto, mas ela traz nesse nível pessoal, a respeito dela e do seu povo. Em nenhum momento ela menciona também que Mordecai é seu tio, ou seu pai adotivo. Mas finalmente ela revela quem é o responsável de tamanha afronta. Olha o verso 6. Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Semana passada eu mencionei que eu queria ter uma máquina do tempo, só para poder voltar e ver a cara de Amã, diante da honra pela qual ele gostaria de receber. Ele teve que dar forçosamente a Mordecai. E eu queria ver a cara de Mordecai também em cima do cavalo, vendo Amã fazendo o que ele fez. E agora eu queria também ver de novo a cara de Amã, talvez comendo o macarrão, terminando de engolir o macarrão, e aí ele ouve que ele era o perverso por trás de tudo aquilo. Imagine a cena. Amã, sem dúvida, talvez até repetindo, o prato. E ali, como ele havia se vangloriado, ele era o único convidado, além do rei, naquele banquete. Agora, de repente, soa aos seus ouvidos que ele é o perverso por trás de tudo aquilo. E é interessante que ela usa, o adversário e inimigo. Aqui é o adversário o tempo todo se opondo ao povo de Deus. Esse inimigo que quer matar, quer destruir, quer exterminar, é o próprio Mordecai. O texto fala que ele se perturbou na versão que nós lemos. Em outra versão você vai ler a palavra apavorado. Amã ficou apavorado. E o verso 7 vai nos dizer o que acontece com o rei e com ele. Olha aí comigo. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. O rei, furioso, deixa a mesa, aquele quebra a etiqueta, e ele vai para o jardim. No mínimo, pensar como salvar a rainha naquele dilema. Afinal de contas, tinha a própria aprovação dele naquele decreto. No mínimo, lidar com esse dilema. Furioso com Amã, porque ele foi enganado, e agora como salvar a rainha. E ele vai para o jardim. Em contrapartida, Amã vai rogar clemência, ou vai rogar misericórdia, ou vai suplicar a rainha. Meus irmãos, de novo, tanto é que acredito que esse capítulo 7 é como se fosse a grande reviravolta, a parte 2 do que nós vimos na semana passada. Aqui de novo nós vemos uma reviravolta. Esther clama misericórdia ao rei dos reis, para que ele a poupasse de morrer, ao clamar a misericórdia de Assuero, em ir aos bastidores reais sem ser convidada, a menos que ele estendesse o cetro. Não só Esther clamou ao rei dos reis para que o milagre acontecesse, mas o povo, junto com Mordecai, durante 3 dias. E olha o que Deus faz nessa reviravolta. Ele coloca o próprio inimigo aos pés de Esther, clamando agora por misericórdia, clamando agora pela sua própria vida. E no verso 8, Amã está prestes a quebrar aí uma etiqueta do palácio contra a própria rainha. É interessante que o texto nos diz que Amã tinha caído sobre o divã em que se achava a rainha, ou seja, ele desesperado, em outras palavras, em meio a esse desespero, ele se atira no sofá onde a rainha estava. E acontece o que nesse exato momento? O rei volta do jardim. E sabe aquela situação, quando você chega e vê uma cena, que quanto mais você explica, pior fica? É exatamente o que aconteceu com Amã. E é por isso que o rei, ao ver ele se atirando sobre a rainha, no divã, o que ele quer fazer com isso? Resolve o dilema, como ele poderia salvar a rainha e exterminar esse inimigo. Olha o verso 8. Acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Ou seja, no mínimo a situação para Amã ficou constrangedora e complicada.
Porque em meio ao desespero, ele tentando talvez agarrar a rainha, ou tentando convencê-la de livrá-lo da morte, ele se coloca numa situação dessa, e o rei a interpreta como algo ofensivo, pessoal. Ele vai dizer, forçar a rainha perante a mim na minha própria casa. Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. E aqui nós vemos a participação de mais um eunuco, chamado de Arbona, verso 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Aqui era a gota que faltava, ou seja, a sentença final contra Amã. A primeira sentença foi quando Amã manipulou o rei para exterminar um povo, onde ele intencionalmente omite que povo era esse. A segunda sentença, ele age de maneira atrevida contra a própria rainha no próprio palácio do rei. E a terceira sentença, ele constrói uma forca ou uma estaca para empalar a pessoa pela qual o próprio rei havia honrado naquela manhã. Então 3 sentenças contra Amã. E aí nós vemos no final do verso 9 e verso 10. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. O final dessa história enfatiza o que consideramos na semana passada, a grande virada na história desse livro. Nós vimos a grande virada na história em relação a Mordecai, e hoje nós vemos a grande virada na história da rainha e o seu povo. E nós vemos aqui, interessante, que a grande humilhação pela qual Deus havia colocado Mordecai, em contrapartida ele recebe uma das maiores honras até então que alguém pudesse receber em todo aquele reino, naquela manhã. E nós vemos aqui também a grande vergonha do inimigo e adversário do povo de Deus, sendo empalado na mesma estaca que ele havia construído no quintal da sua casa para Mordecai. Eu quero encerrar com 2 aplicações para nós nessa noite. E uma delas seria que o feitiço se volta contra o feiticeiro. A maldade, meus irmãos, é igual a um bumerangue. Você a lança e ela volta para você mesmo. Provérbios capítulo 26, verso 27, olha que interessante o que diz a palavra de Deus: quem cava uma armadilha, nela acabará caindo. Quem rola uma pedra sobre os outros, será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. Em outras palavras, também é a lei da semeadura. O que nós, como diz em Minas, o que você planta, você colhe. Se você planta vento, você colhe tempestade. Mas não só essa lei da semeadura em relação ao que é negativo, há uma lei da semeadura em relação ao que é positivo. Ou seja, se nós plantamos o bem, nós também colheremos o bem, mesmo que esse bem demore. Nós consideramos o próprio Mordecai, lembram? Do finalzinho do capítulo 2 para o capítulo 3, o bem que ele havia feito para Assuero, e durante 5 anos ele não colheu. Mas olha a colheita abundante, diante da demora de Deus, diante do, entre aspas, do atraso de Deus. E a propósito, Deus não atrasa e nem tem pressa, Ele faz no tempo perfeito. Eu vou ler um texto que eu gosto muito acerca dessa lei da semeadura no que é bem, que nós fazemos. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 8 e 10, olha o que diz a palavra de Deus: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Ou seja, de Deus não se zomba. Se você vai contra a palavra de Deus, fazendo exatamente o oposto do que Ele pede para você fazer, não espere coisas boas, porque você está zombando de Deus. Se você vai plantar vento, você vai colher tempestade. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E Paulo continua: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio
colheremos se não desanimarmos. Aqui está o segredo. Muitos, talvez você e eu, ainda não colhemos porque já desanimamos na trajetória. Especialmente aquilo que nós ouvimos hoje pela manhã na EBD. Quando você faz o bem e só leva a paulada. Quando você só semeia o bem e só tem o mal como retorno. E aí, qualquer um desanima. É por isso que nós precisamos contar com a graça de Deus. Porque se você está fazendo o que Ele pediu para você fazer, confie no tempo dele. Paulo deixa claro, e não nos cansemos de fazer o bem. Cansa, é lógico, cansa fazer o bem o tempo todo, e você colhendo o mal o tempo todo, cansa. Mas Paulo fala, não se canse de fazer o bem. Ou seja, não pare, não desista para começar a fazer o mal, continue fazendo o bem. Ele vai dizer, pois no tempo próprio colheremos. Aqui é uma certeza, não é uma possibilidade, aqui é uma promessa. Colheremos, se, aí é a condição, se não desanimarmos. E ele continua, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, como nós ouvimos na liturgia de abertura, especialmente aos da família da fé. Façamos o bem, o tempo todo, em todas as oportunidades, o tempo todo, especialmente aos da família da fé. Meus irmãos, nenhuma boa ação feita para a glória de Jesus Cristo será esquecida diante de Deus. Nenhuma palavra de amor falada em nome de Jesus será desperdiçada. Se não vemos a colheita nessa vida, tenha certeza que nós veremos na vindoura. Tenha certeza disso. Até mesmo um copo de água fria dado em nome de Cristo não volta vazio. A sua recompensa num simples copo de água. Você pode ver isso lá em Mateus capítulo 10, verso 42, capítulo 25, verso 31 ao 46. E eu gostaria de encerrar uma aplicação, é lógico, com o Evangelho de Jesus diante dessa situação envolvendo a rainha, Assuero e Amã. E eu quero fazer uso das palavras de um comentarista. Ele diz o seguinte, abre aspas: o povo de Deus é aquele que construiu a sua vida em torno da única verdade que perdurará, a verdade de um rei que é totalmente diferente de Assuero. Temos um rei que não precisa ser manipulado ou persuadido a fazer o que é certo. Nosso rei faz o que é certo porque ele próprio é justo. Ele não pode fazer outra coisa senão o que é certo. Temos um rei que, em vez de se consumir consigo mesmo e com seus próprios interesses, apostou o seu nome, a sua reputação num povo do qual sempre chamaria seu, mesmo quando isso lhe custasse caro. Temos um rei que, longe de inventar acusações contra nós, pegou as acusações que havíamos merecidamente incorrido contra ele, por não servi-lo como deveríamos, e as colocou sobre o seu Filho amado. Foi o próprio Filho do nosso Rei que foi levado e pendurado no madeiro, levando a nossa maldição até a morte. A ira do nosso Rei foi derramada plenamente sobre o seu próprio Filho na cruz. Fecha aspas. Meus irmãos, olha a beleza por trás das sombras do capítulo 7 de Esther. Esse finalzinho, quando diz, então o furor do rei se aplacou. Nós vemos aqui a beleza de como o Rei dos Reis fez isso em Cristo Jesus. E glórias a Deus, porque Jesus não desistiu de fazer o bem. Glórias a Deus, porque Ele não se cansou, Ele nos amou até o fim. E glórias a Deus, que hoje Ele nos dá a mesma condição de não cansarmos
em amarmos quem quer que seja e não desistirmos, não desfalecermos de fazer o bem em toda e qualquer oportunidade, para que Deus de fato receba glória, para que Deus de fato seja dignificado na morte do seu próprio Filho, que nos deixou exemplo e nos deu toda a condição para amar como Ele amou. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse maravilhoso Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado pela maneira com que o Senhor o camufla no Antigo Testamento. Obrigado pela maneira com que nós vemos a tua soberania no livro de Esther, mas não só nesse momento da história, mas de toda a história da humanidade, onde o Senhor poupou esse povo do extermínio, para que o Rei dos Reis, para que o Salvador dos perdidos pudesse vir. Muito mais do que Esther, muito mais do que um povo judeu, muito mais do que Mordecai, havia alguém que de fato era o único herói, e continua sendo o único herói da história da humanidade, Cristo Jesus. E obrigado pela maneira com que nós vemos, até mesmo na conduta imperfeita de Assuero, mas nós vemos quanto mais o Senhor como o Rei dos Reis. Um rei que tem diante do Senhor um perfeito intercessor em nosso favor. Um rei cujo não foi necessário que nós oferecêssemos nada, porque não tínhamos condição nenhuma de oferecer, mas o Senhor quem ofereceu no nosso lugar o único sacrifício, para que a sua ira pudesse ser de fato aplacada, desviada de nós e colocada sobre Cristo Jesus, o único ser humano que poderia suportar a ira justa de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, e que hoje nós pudéssemos agora, estando diante do Senhor, como se nós nunca tivéssemos pecado, porque a sua vida justa foi colocada em nós, e a nossa vida injusta e imperfeita e colocada em Cristo Jesus, e essa é a grande reviravolta daquela maior desgraça, humanamente falando, que o Senhor transformou em graça, quando todos achavam que estavam no domínio, no controle de condenar o único ser humano que jamais havia pecado, a maior injustiça de toda a história, mas Ele morreu em um lugar, o justo pelos injustos, e só assim o Senhor pôde ser, e continua sendo, Deus justo e justificador. Pai, que maravilha esse Evangelho, que beleza esse Evangelho. Pai, não há nada nesse mundo tão belo quanto esse Evangelho de Cristo Jesus. Ajuda-nos a amar como o Senhor ama, de maneira sacrificial, especialmente amar os nossos inimigos, porque antes éramos inimigos teus. E se hoje nós podemos amá-lo de volta, é porque o Senhor quebrou a inimizade, o Senhor resolveu essa inimizade, o Senhor estabeleceu a paz, por preço de sangue, como nós cantamos aqui hoje à noite. Cristo provou da amarga ira, para que finalmente nós pudéssemos provar da Tua doce graça. Pai, ajuda-nos a amá-lo mais, e ajuda-nos a amar especialmente aqueles que nos perseguem, a amar aqueles que nos odeiam de maneira esclarecida, declarada. Ajuda-nos a testemunhar desse amor que nos transformou, e se isso é possível é porque o Senhor nos deu uma nova natureza, e se isso é possível é porque nós somos de fato filhos de Deus. Nos dê essa condição. Ajuda-nos a amar o perdido, Pai. Agora há pouco estávamos falando com as jovens. Nós não amamos o perdido não é por medo de compartilhar do Evangelho, é porque nós amamos pouco. Primeiro, nós não oramos como deveríamos pelos perdidos, e segundo, nós não amamos o suficiente para abrir a nossa boca desse Evangelho maravilhoso. Ajuda-nos, Pai, a amar mais o Senhor, e em resposta a amar quem quer que seja, a começar pelos nossos inimigos e também pelos perdidos, e desaguar isso na vida daqueles que nós
sabemos que também amam o Senhor, sabemos que também são os filhos do Senhor, aqueles que cultuam o Senhor, aqueles que professam o nome do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, tenha misericórdia de nós, é no nome precioso de Jesus, a quem nós sabemos que tudo é possível, no nome dele que nós oramos, amém, Senhor.